Olá pessoal, segunda-feira, dia 24 de abril, uma segunda-feira descarregada depois de um feriado prolongado aí, né? Hoje com sol aqui na Baixada Santista. E para discutir o programa de hoje, vários assuntos, rodoviários decidem paralisar o serviço de ônibus na sexta, essa greve geral do dia 28. Vamos ver na opinião do nosso comentarista se essa greve vai pegar ou não vai pegar, né? Se a gente vai ter que trabalhar até 90 anos ou se nós vamos poder aposentar antes. Condeb se reúne para discutir o problema do lixo na Baixada Santista. Já está para ter uma usina para incinerar isso faz tempo. Prefeitura parcelará desconto dos dias parcelados de servidores que aderiu à greve. Não vai cobrar tudo de uma vez, mas de pouquinho em pouquinho vai descontar, né? Segundo o G1. Vários assuntos para discutir hoje. Temos o problema do aumento dos números de servidores aposentados em Cubatão. O pessoal quer se aposentar para se livrar do problema. Mulher é morta em São Vicente durante assalto, tomando um tiro na cabeça. Que violência, né? Entra na sua casa, te dá um tiro na cabeça, como se a vida humana não tivesse nenhum valor. Hoje, no programa de segunda-feira, temos o nosso convidado, José Carlos Clemente. Boa tarde, Clemente. Tudo bem? Boa tarde, Filete. Boa tarde, telespectadora. Toda a equipe. Tem bastante coisa para discutir aí, né? Doutor Vicente Cassione não chegou nos nossos estúdios, daqui a pouco, dentro em breve, ele também vai... Já tem pergunta para o Cassione aqui, já hoje. Clemente, rodoviários decidem paralisar o serviço de ônibus na sexta-feira. Os prestadores de serviço na Baixada Santista vão parar. Foi o decidido na reunião dos sindicatos de trabalhadores rodoviários de Santos e região, que no dia 21 decidiu que não haverá ônibus municipais e intermunicipais fretados a partir de 0 hora do dia 28. Então você que está aí de madrugada, vai pegar seu ônibus, né, sai na quinta-feira e tal, toma cuidado que vai ficar sem ônibus e de repente não tem nada a ver com a greve, não está indo nem para trabalhar, tá aí, foi na casa da namorada, fez alguma coisa, foi para o Gonzaga, Boqueirão, comeu uma pizza, fazer alguma coisa, ou em outra cidade, e vai ficar sem condução. Então lembra para pegar o ônibus até 11 e pouco, que depois pode ser que você fique sem ônibus, né, Clemente? Eu acho que o grande problema, eu acho que toda greve é bem-vinda desde que bem elaborada e desde que exista um motivo definido, né? Não se pode fazer greve assim, não, vou fazer uma greve porque tem que parar. Não, sim, eu vou fazer greve porque eu preciso ganhar mais, né? Porque minha condição de trabalho não é tão boa, ou porque existe algum outro problema que realmente reflete na saúde da pessoa. Você acha que tem que ter algo mais, não só salário? Tem que ter condições de trabalho, mas a questão da aposentadoria é uma questão que preocupa, né? O cara paga desde 14 anos, vai se aposentar com 60, é fogo, 65, né? Mas eu acho que não tem muita saída. O que eu vejo hoje é o seguinte, primeiro que tem que ter um motivo para a greve, né? Essa é a primeira coisa. Segunda, nós estamos numa situação tal, o país está numa situação econômica tão ruim, com 13,5 milhões de desempregados por enquanto. Então, eu acho que é muito temeroso você fazer greve num momento de grande dificuldade do país. Eu acho que tem que ter um motivo e tem que ter um momento certo para você fazer. Hoje, nenhuma empresa tem condição de dar um reajuste salarial no nível, ou sobretudo acima do índice inflacionário. Ela não consegue. Isso não existe, a empresa quebra, né? A empresa quebra. Aliás, a maioria das empresas hoje estão quebradas, tem setores então que estão extremamente quebrados. Hoje o funcionário, se tiver a reposição da inflação e conseguir manter seu emprego, ele tem que agradecer a Deus. Tem que agradecer. É muito complexo, em qualquer área. Nós pegamos na nossa área mesmo. 5 milhões de pessoas perderam um plano de saúde. 5 milhões. Na região, só na Cosipa, Uzi Minas, 7.820 demissões. Com Petrobras, com Porto, são mais de 20, 30 mil demissões na região. Quer dizer, aí o cara para de pagar o plano de saúde. Aí o plano de saúde para de pagar o Clemente. O Clemente tem que pagar o empregado. Aí, ao mesmo tempo... É uma cadeia. Aí o Clemente fala, puxa, eu vou trocar os carros da frota da firma. Pô, mas está tudo aí... 2015, 2014, deixa esses carros mesmo. Pô, Clemente, mas você trocava de 2 anos a frota? Não, vou deixar 4 agora. Vamos fazer, quer dizer, já o concessionário não vendeu. O Clemente já não ampliou. Quer dizer, você não tem como repor. Não tem como repor. E mesmo atinge todos os segmentos, concorda? Eu concordo. E eu quero também dizer uma coisa, assim, que eu vou dizer porque eu fiz isso, né? Eu também trabalho desde
Eu trabalhei desde de jovem, né? Dava aula particular, eu trabalhava, já pagava meus tributos, tudo. E eu fiz questão, por mim mesmo, fiz questão de me aposentar só quando eu fiz 65 anos. E eu faço radiologia, podia ter me aposentado com 50. Com 25 anos de trabalho você podia aposentar. Podia, com 45 podia ter me aposentado, na verdade. E não quis, não. Eu não quis porque eu não acho que é correto, eu não acho que é justo. E agora eu estou muito à vontade para defender isso. Quando eu fiz 65 anos, falei, não, agora eu vou pedir minha aposentadoria. E eu não acho que tem que ser diferente pelo seguinte, a longevidade está aumentando. Ok, mas fazendo um contraponto. Você também não acha que a regra também é injusta? Por exemplo, vamos supor, o cara começou a trabalhar 14 anos, aí ele pagou, contribuiu, o sistema 30% vai para a DRU, quer dizer, aí o sistema é superavitário, mas colocaram 13 milhões, nada contra, mas de pessoas que nunca trabalharam. Então você contribui, você dá um dinheiro lá, um morreu com 50 anos, não recebeu nada, o outro morreu com 65, não recebeu nada. O outro morreu com 70, recebeu 5 anos. E outro morreu com 90, recebeu 25. Mas o sistema, segundo o professor Pardal, o Aldo, Santos Pinto, Danilo, os nossos casuísticos aí que mexem com essa área tributária, eles acham que, previdenciário, desculpa, eles acham que o sistema é hiperavitário, porque puseram 13 milhões de gente que nunca trabalhou, pessoas que nunca trabalharam, 30% vai para a DRU. Mas não é injusto você pagar um sistema que o sistema é hiperavitário e você tem que ficar pagando porque eles fazem burrada, porque eles colocam gente no setor que não deviam colocar? Não, é verdade que existe um desperdício do dinheiro. É verdade também que o dinheiro às vezes é mal aplicado. Mas eu acho que se tivesse que fazer uma pressão nesse sentido, teria que fazer uma pressão no sentido de dar liberdade para você ou aplicar na previdência pública ou então criar uma previdência privada. Você escolhe. Eu acho que, aliás, esse é um grande problema. Deveria participar. Não, eu não quero mais participar da previdência governamental, da pública. Eu quero ir para uma previdência privada. Aí você já sabe quanto tempo vai demorar para você se aposentar. Você pode estabelecer até prazo, estabelecer até valores, ou receber uma indenização, que é outra alternativa. Eu acho isso. Mas, na verdade, nós sabemos que a previdência não está superavitária. O déficit cada vez é maior e já beira 100 bilhões de reais. Então, não vai ter. As próximas gerações, e eu não diria daqui muito tempo, não, daqui a 10 anos não vai ter dinheiro para pagar aposentadoria de quem hoje está se aposentando. E também não é só isso. A gente tem que pegar como amostragem os países desenvolvidos que também não estão conseguindo mais pagar. Você vai pegar uma França, Inglaterra, Alemanha, outros países escandinavos e tal, que o negócio já foi para 65 mesmo. Mas aí também a aposentadoria é bem mais gordinha, né? Aqui nós temos uma casta de privilegiados, o resto recebe uma mixaria, né? O cara aposenta com 10 salários mínimos e depois fica recebendo 4. Aqui é uma bagunça, né? A maneira de cobrar, sim, eu acho que isso está errado. Nos Estados Unidos, o aposentado vai lá, ele quer comprar um barco, ele compra um barco, ele quer comprar uma casa, ele compra. Aqui o cara vai perdendo poder de compra no dia a dia, né? Não, esse poder de compra eu acho que tem que ser reivindicado. Mas também não vamos querer aposentar com 50 anos, não tem previdência que suporta. Nós estamos hoje no Brasil, 78% a vida média, mas é porque tem pessoas que morrem muito cedo. Na realidade, a maioria das pessoas vão viver acima de 80 anos. E muito provavelmente... Será que a maioria... 90 anos, vai morrer com 90. Trabalhador rural também, né? Mas será que a maioria aguenta 80 anos? Porque eu vejo no jornal lá, 73, 74, 90, 65... Não... Mas vai bater. Tu acha que vai bater? Vai bater. Mas já está batendo, por exemplo? Já está batendo. Mesmo com essa comida, com a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, se você descontar os que morrem cedo por algum tipo de problema, por exemplo, porque quando você põe a vida média de 78 anos no Brasil, você está incluindo aí pessoas que morreram ao nascer. 72 anos, né? 78. Tá. Você já põe gente que morreu. Depois de um ano, né? Conta, o cara que foi baleado. O cara, de 0 a 1 ano conta como natimor. Depois é de um ano. O cara que sofreu acidente. Essa mulher que morreu com 30 e poucos anos aí, que foi baleada na testa em São Vicente, ela já não vai receber nada, só pagou, né? Não, mas se você contar, a já média... Já está descontando tudo. Então é o seguinte, não tem como. A vida média
Você pode pegar a próxima geração, vai passar de 90, e não tem como você bancar um cara que aposentou com 50, 40 anos você está pagando para ele. Ou seja, vai pagar mais para ele do que ele contribuiu para a Previdência. Eu acho que isso é inviável em qualquer sistema. E talvez realmente o sistema mais justo fosse o governo não se meter em aposentadoria e deixar a Previdência privada. Você contribui com um determinado valor e vai se aposentar de acordo com a rentabilidade daquele sistema que você escolheu. O Chile também fez isso, né? O Chile, a pessoa pode escolher. E também disse que arrebentou a privada lá, né? Ou seja, que os bancos eles estão torcendo para que faça isso, né? Os bancos que no Brasil ganhou muito pouco, eles estão torcendo. Mas disse que no Chile também teve essa escolha e arrebentou a privada também. Mas né? não quebrou, não. Não quebrou. Pelo contrário, se você pegar o Chile da década de 60, 70 e pegar hoje, a aposentadoria é proporcionalmente 3 vezes maior do que era na época que começou. O Chile é um país mais equilibrado, você vê. Se você quiser importar um equipamento aqui, um ultrassom veterinário, ultrassom humano, você não paga imposto no Chile. Aqui você paga o imposto, o aparelho não existe no Brasil naquela qualidade, você paga o imposto. Você deve sofrer com isso, né? No Chile, eles têm muito mais condição de comprar equipamentos que, por exemplo, a Multimagem, não tem? Não tem. Lá no Chile você paga um IVA. O IVA é 19%. Né? Então qualquer equipamento é 19%. Aqui no Brasil passa de 60%. O mesmo equipamento que vai melhorar a vida do ser humano e que não tem no país similar, né? Aqui é 60%. Então é o seguinte, é tudo errado. E já chegou a ser mais de 100%. É que o pessoal brigou. Aí vai brigando tudo, aí reduziu um pouquinho, mas ainda é extremamente alto. Se você imaginar 19% para 62%, é um absurdo essa diferença. Então, na sua opinião, por exemplo, você é contra os previdenciaristas que falam que a reforma, que é hiperfavitária. Você acha que não tem jeito mesmo? Eu acho que não tem saída e não vai ter dinheiro para pagar as próximas aposentadorias. Não vai ter dinheiro. A Sandra de São Vicente manda um abraço para o Clemente, fala que é cliente da Multimagem, que é sempre bem atendida lá, e fala que o que você acha da equiparação com a mulher, né? E ela diz a Sandra que a mulher já faz uma jornada doméstica. Eu, na minha opinião, não concordo. Acho que a mulher tem que aposentar antes mesmo, porque a mulher é mãe, não adianta dizer que a gente faz uma coisa que a gente não aumenta uma criança, a gente não toma conta de empregada como a mulher toma, de uma secretária. Eu acho que a mulher tem jornada dupla sim, mas alguns tributaristas entendem que não, já que a mulher tem os mesmos direitos, que ela está reivindicando o mesmo direito na sociedade e que ela tem que aposentar com 65. Eu acho que tem que dar um desconto para a mulher, na minha opinião, né? O que você acha, Clemente? Mas muitos são contra. Isso é muito variável. Tem país que ela aposenta junto com o homem, a mesma idade. Tem país, a maioria dos países, ela aposenta um tempo antes. No Brasil está se discutindo entre 60 e 62 anos, né? E 65 para o homem. Eu acho que está tudo bem. Se a mulher se aposentar com 60 anos, por que não? Realmente ela tem um trabalho muito maior do que o homem, na média, né? Eu acho que hoje os trabalhos estão sendo divididos, né? As novas gerações estão dividindo esse trabalho, mas a mulher realmente é mais sobrecarregada do que o homem. Então eu acredito que não tenha nenhum problema e eu acho que vai passar isso, inclusive no Brasil, um tempo menor, que eu acredito que vai ser nos 62, eles estão batendo o pé nos 62. Não 60, 62, porque 62. Hoje é 60 e 65, você acha que vai ser 62 mulheres? Eu acho que vai ser 62 mulheres, 65 homens, não acho que passe a 60 mulheres, mas eventualmente pode ser que passe. Mas eu não acho que seja ruim. É um ano eleitoral, né? Também porque o senador, o deputado está lá também, ele está, né? Por exemplo, bem ou mal, o cara, ele sabe que vai passar por uma reeleição. Já tem um monte de site aí na internet, dizendo para não votar em nenhum dos que estão aí, para a gente votar em gente nova, renovação e tal. Aí o cara coloca a mulher com 65 anos, quer dizer, é complicado, né? Porque... Quem tá defendendo os 62, por exemplo, ele defende o seguinte: quem vive mais, o homem ou a mulher? A mulher. A mulher vive mais. Então, ou seja, o tempo de aposentadoria dela vai ser um tempo mais longo. A mulher vive... Você pode ver que a maior parte... O cara morre, a mulher continua viva e muito bem. As mulheres são o sexo forte e não o sexo frágil. Certo. Elas vivem mais. Por isso que muitos defendem o porquê dessa diferença. É um ponto a ser questionado. Mas realmente a mulher vive mais que o homem. Trate bem sua esposa, porque geralmente ela vai carregar você nos seus últimos dias, não é isso? Ela vive mais e acaba cuidando mais do homem mesmo, porque o homem, normalmente, ele fica mais quebradinho antes, a mulher vai lá e cuida e tal. Né? Estamos esperando o Dr. Vicente Cassione, aqui todos os convidados são confirmados uma semana no dia, a Daiane,
Gisele, o pessoal e o Real, eles confirmam antes. O doutor Cassione falou que confirmou a vinda no programa, que está agendado desde a semana passada, mas deve ter tido algum problema, alguma intercorrência, e até agora não chegou no nosso programa. Tem perguntas para ele. A dona Josefa parabenizando o Clemente e perguntando de quanto em quanto tempo ela tem que fazer uma mamografia. E aí depende da idade dela, tudo, mas ela não passou a idade dela aqui, também não vou perguntar. Clemente explica para todas, né? Mas eu falo de uma forma em geral. Isso. Assim. Olha, a nova regra hoje, eu vou dizer assim, americana, assim, o pessoal moderno, americano, das universidades americanas, eles aconselham a partir de 35 anos uma mamografia anual. Já chegou a ser 50, por conveniência, né? Eu sempre fui contra. Depois baixaram para 40. 50 é muito, já está com louco, idade, né? É muito louco. louco. Está conservada com 50 anos hoje, mas já é uma idade muito alta. Não, muito alta. Fazer antes. Então 35 anos, uma mamografia anual, preferencialmente intercalada com a ultrassonografia. Então, por exemplo, nós estamos em abril mês 4. Então, todo mês 4, mamografia. Todo mês 10, 6 meses depois, ultrassonografia. Se a mulher fez no mês 3, faz no mês 9. Não precisa ser no mês 4, mês 3, mês 9. Isso é o que se faz no mundo moderno. Essa é uma tendência mundial. Se a mulher tiver um antecedente familiar de câncer, tipo a mãe, a irmã, a tia materna, a avó materna, então nesse caso se começa a partir dos 30, né? E ultrassom, bem antes disso ainda, você pode fazer a partir da primeira menstruação. Então, isso é muito importante, porque você eventualmente, se tiver um tumor, vai pegar numa fase inicial. Então, uma vez que nós não conseguimos evitar o tumor, apenas diagnosticá-lo numa fase precoce, é importante que se faça essa rotina. Então, tudo o resto é bobagem. De 2 em 2 anos, a partir de 50 anos, uma bobagem extremamente grande, porque os cientistas já descobriram que um tumor de mama, na média, alguns são mais rápidos, outros um pouco menos, eles duplicam de área a cada 6 meses. Duplica de área a cada 6 meses. Então, como é que você vai fazer controle a cada 2 anos? Ele vai estar 4, 5 vezes maior. 4 vezes maior. Aí se ele 2 centímetros, está com 10, já pegou outros órgãos, não dá para fazer isso. Aí você está com um de 5 milímetros, que teria cura total, já vai estar com 2 centímetros, a chance de cura já é pequena, já é menor. Então, por quê? Né? Então, muitos trabalhos foram feitos, incluindo os Estados Unidos, por conveniência, para redução de custo do setor público. Mas não é o ideal. O ideal é aquilo que preconizam as universidades americanas de alto nível, baseadas em pesquisa, e aí se esquece o custo do setor público. É o que é bom para o usuário, nesse caso, o que é bom para a mulher. O que é bom para a mulher é isso que nós acabamos de dizer. Mandar um abraço para o Rick Santos, da 102.1, ele está acompanhando o programa com a sua mãe. O Nelson Rodrigues com a dona Dilma Rodrigues, não é a Dilma, é a Dilma Rodrigues, estão assistindo o programa também. E o Cláudio Musso, da 102.1, da Rádio City, que também está vendo o programa aí. Clemente, hoje no G1, Condesp se reúne hoje para discutir descarte de lixo na Baixada Santista. Hoje fará uma reunião em Itaém, no litoral de São Paulo, para discutir a elaboração de um projeto de gestão de resíduos na região. A CETESB proibiu a ampliação do aterro sanitário do Círio das Neves, que fica na área continental de Santos, no litoral paulista. O local só deverá receber lixo até junho de 2018. A Condesp estuda medidas para os próximos anos e está preocupada com a região. Tem que estar preocupada mesmo, eu acho que tem que estar preocupada, muito preocupada, mas eu acho que o caminho que está sendo feito é o caminho errado. Vai na contramão do que se faz no mundo inteiro. O que você tem que fazer é uma união aqui de esforços na Baixada Santista, de todas as cidades da Baixada Santista, realmente para tratar o lixo. Ou seja, industrializar o lixo. Como Mourão tinha uma proposta dessa, de você, todo mundo fazer como tem em Barcelona, um pool e jogar todo o lixo para uma região, para que esteja, por exemplo, um incinerador, que a gente até consiga gerar riqueza com isso. Você consegue riqueza, você consegue separar, né?
o que a gente já preconiza, né? Vamos separar o que é plástico, o que é vidro, o que é papel, enfim. E fora isso, o lixo orgânico acaba sendo incinerado e volta sob a forma de energia. Então você ganha de todas as formas, né? Passa a ser, Filete, mais um gerador de emprego para a região, né? E não se perde nada, praticamente você recicla tudo e o que sobrou, que é o lixo orgânico, ele é incinerado e volta sob a forma de energia. Então, só ganhar. Então está na hora de nós acordarmos e modernizarmos e não ficar preocupado em que local eu vou colocar o lixo, né? É uma coisa muito louca, não bate com o que todo mundo está fazendo no mundo todo. Então, vamos nos unir, as prefeituras têm que se unir, o Estado pode colaborar com isso e, de certa forma, você fazer um sistema moderno de aproveitamento do lixo em todos os sentidos que nós falamos. A Prefeitura vai parcelar o desconto dos dias parados dos servidores de Santos. Após 42 dias de greve, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa anunciou na noite de quinta-feira, dia 20, que irá parcelar em 3 vezes. O primeiro desconto já vem agora, no dia 25, o outro em maio e junho. A medida, de acordo com a Prefeitura, é baseada no recurso extraordinário 693456 do Supremo Tribunal Federal, STF, que oficializa que você pode descontar os dias parados da greve. Essa questão aí é uma questão, então, vamos por 42 dias parados, vai descontar, vamos dizer aí, o prefeito vai descontar uma média de, se fosse 45, 15, uma média de 13, 12 dias por mês, escalonando desse mês, maio, junho. É uma decisão nova, né? Acho que até na região nenhum prefeito teve essa coragem, ou essa, vamos dizer, vamos dizer assim, dureza. Eu não sei, depende de que ângulo a pessoa esteja vendo, né? Mas no mundo todo é feito assim, né? Eu acredito que a tendência no caso fosse uma decisão do Supremo, mas eu acho que a tendência vai ser essa mesmo, porque existe uma disciplina, por exemplo, nos países desenvolvidos, para você fazer greve. É possível fazer greve, sim. Só que a greve, você pega uma França, por exemplo, uma Alemanha, a greve é feita em dia, horário e local marcado. Você não faz greve onde você quer. Não, eu vou trancar a entrada da cidade. Ou como aconteceu lá, eu vou na Marginal. 17 pessoas na Marginal parando o trânsito de uma Marginal inteirinha. 17 pessoas. É muito louco. Quantas milhares de pessoas são prejudicadas, por exemplo, por um ato desse. Então, eu vou parar o Rio Sena numa segunda-feira na França. Não existe essa possibilidade, não tem, né? Não. As greves são feitas em local, com hora marcada, onde não atrapalha o ir e vir das pessoas, e tem tempo para iniciar e tempo para terminar essa greve. Ou seja, existe a liberdade, mas é uma liberdade vigiada. Acabou o horário, acabou, volta para casa, acabou, isso é greve. Então, é um ato de protesto, tem esse direito, mas tem as consequências disso. Se você falta na sua empresa, evidentemente que vai ser descontado desde que o Tribunal do Trabalho determine que a greve foi ilegal, né? Porque tem setores da atividade pública que realmente não pode parar, né? E se você corre o risco de parar, você está assumindo o risco para você também de não receber. E isso vai acontecer, eu acho, já acontece no mundo todo, não vai ser diferente no Brasil. Eu acho que essas regras vão acabar sendo absorvidas exatamente para disciplinar as greves. E eu acho que é importante disciplinar greves. Segundo o G1, os servidores públicos de Santos encerraram a greve na noite de quarta-feira, após reunião de conciliação fracassada, e depois de a administração municipal informar que vai realizar o desconto de um terço dos dias não trabalhados. A greve acabou, mas a luta continua. Outras lutas virão, disse a tesoureira do Sindicato dos Servidores Públicos de Santos, Tereza Cristina Borges de Campos. É uma reunião, o prefeito vai descontando em 3 vezes isso, né? De acordo com o tribunal, uma decisão nova aqui na região, mas está balizada pelo que o tribunal comentou, né? A justiça, justiça se cumpre, né? Se ela determinou, tem que ser cumprido, ponto final. Isso é democracia. Então, a democracia,
Não é fazer o que eu quero e sim aquilo que os órgãos do judiciário determinaram. Se você quer conversar com o Clemente, o Cassione infelizmente não está num programa até agora, né? Ligue para 997 11 5545, né? Ou passe um zap, ou faça como Uriel Vilas Boas, ligue no intervalo para o nosso telefone. Nós vamos ao intervalo, é muito rápido e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Alô telespectador, alô telespectadora, eu estou aqui para dizer para vocês que o TV Com Debate vai ao ar de forma inédita agora às segundas, quartas e sextas, das 19 às 20 horas. Nas terças e quintas, também no mesmo horário, acontece a nossa reprise. Se você gosta de política, saúde, meio ambiente, assista ao TV Com Debate, canal 11 da NET, eu espero você. Estamos de volta, Nação em Reação, nessa segunda-feira, 24 de abril, com a presença do diretor clínico da Multimagem, José Carlos Clemente. Mandar um abraço agora para o meu amigo capitão Paulo Alberto, o homem que foi para Bogotá, locutar o jogo do Santos, né? Bacana, o capitão Paulo Alberto está há muitos anos na TV local aqui, fazendo rádio também, a única equipe que cobre o Santos onde ele estiver, né? Então, um abraço para o capitão Paulo Alberto, que foi junto com o nosso também capitão Armando Gomes, para Bogotá, e trouxeram até um pontinho de lá no Santos, e um pontinho que foi bom, né, Clemente? Foi bom um pontinho, né? Nossa. 2.600 metros de altitude, que no começo do jogo não dá muita diferença, mas no final dá diferença, entendeu? A gente vai ganhar aqui e acabou. Vamos ganhar aqui e acabou, né? Vamos ganhar aqui e acabou. Esse foi. Ponte Preta e Corinthians farão a final dos sonhos, né? Só nós esperamos aqui que ganhe o melhor, né, capitão? Que não tenha um do Cid Vanderlei Busquila para ficar no final do jogo comemorando. Põe aí no Google, final, Corinthians e Ponte Preta. Ou que não tenha o rei para xingar os juízes, necessariamente ser expulso aos 9 minutos. E também que a Globo não anuncie, como anunciou naquela vez, em 77, a Globo garante, o Corinthians é campeão. A Globo anunciou uma semana antes. Quem duvida pode colocar no Google aí, TV Globo, naquela época a Globo garantia, Corinthians campeão, né? E quase que se o Basílio não faz aquele gol aos 37 minutos e a Ponte não tem o rei expulso, a Ponte ia ganhar o jogo, porque a Ponte tinha mais time. Mas agora que ganha o melhor, mas que não seja operado, né? Eu acho que não vai ser um jogo fácil, não. Eu acho que vai ser um jogo difícil, muito difícil. Até porque a Ponte tá redondinha, né? A Ponte não, ela sempre foi um time meio complicado em Campinas, mas hoje você vê que ela está jogando redondinho. Primeiro jogo domingo que vem em Campinas, já saiu agora da federação. Pois é. Mas você vê que ela deu um verdadeiro baile no Palmeiras, o que significa que e jogou muito bem. Se ela jogar o que ela jogou com o Palmeiras lá, o Corinthians vai ter realmente grande dificuldade, embora tenha uma bela defesa. Mas se tomar uns 2 gols lá, complica. Porque o Corinthians também não tem um grande ataque, né? Ele não é de fazer muitos gols, embora seja um time muito bem arrumadinho. E o Corinthians costuma crescer na fase final. Isso a gente tem que dar esse mérito para eles, são muito guerreiros e tal. De qualquer forma, eu acho que vai ser uma disputa muito difícil. Eu acho que decide em Campinas. Se o Corinthians conseguir perder de pouco lá, ou empatar, ele reverte no Itaquerão. Se bem que não tem dado muita sorte. Agora, se tomar um chocolate 2 lá, já complica, né? Não vai complicar. Porque o Santos foi lá, tomou de 1. Fez um aqui, perdeu nos pênaltis. Parabéns à Ponte Preta. Embora eu achei que a arbitragem lá errou e aqui também errou também. Aqui teve um pênalti claro, o cara empurrou, não deu. Aqui foi meio a temerária arbitragem, mas a Ponte mereceu, vai. Agora o Palmeiras tomou de 3 lá, podendo tomar de 5. Foi do de 5, porque aquele pênalti Praz foi. O outro, que a bola bateu na mão, não. Mas, assim, num juiz bonzinho era 4-0. Num juiz detalhista era 5-0. O juiz segurou, né? Porque 5-0 ia até acabar a renda do outro jogo. Tal. Então a gente entende que... Mas juiz, aquele pênalti do Praz foi legítimo. Nossa. Era o 4º gol da Ponte Preta ali no pênalti. A Ponte Preta não ia perder, não perder pênalti com ninguém, não vai perder lá. Agora, se o Corinthians conseguir arrumar um esquema para segurar a Ponte Preta lá, tudo bem, mas se sair perdendo lá, acho que não reverte aqui não. Não reverte. Não reverte, você vê que perdeu do Inter, né? Não reverteu. Não, você vê que o Palmeiras teve dificuldade aqui também, né? Teve dificuldade, achou um gol, teve dificuldade. Fez um golzinho lá, mas na verdade foi um negócio bem disputado. E a Ponte segurou um pouco também, porque ela tinha uma vantagem grande. Mas, E a declaração do goleiro Aranha, hein? Quando
quando um jornalista perguntou para ele, poxa, eu disse que você está com barriguinha, com pneuzinho e tal. Ele falou, eu não agrado jornalistas homossexuais que querem ver homem de abdômen trincado, mas eu estou catando bem. O jornalista chegou para o Aranha e falou assim, Aranha, disse que você está meio gordinho, com um pouquinho de barriguinha e tal, como é que está a tua forma física? Aí ele falou, eu sempre fui questionado disso, mas eu não estou catando bem. Agora, tem muitos jornalistas que gostam de ver homem de barriguinha trincada, certo? E eu não, para isso eu não sirvo. O pessoal fica pesado, né? Mas de fato ele está bem, né? Ele está bem, está cantando bem, né? Ele tem problema nos 2 joelhos, tem problema nos 2 ombros, mas é um cara que se cuida, né? E eu achava um bom goleiro aqui no Santos, né? Não, ele foi um bom jogador no Santos, mas você vê que nessa fase, agora, sobretudo na fase final de disputa, ele pegou umas bolas muito interessantes aí. Pegou as bolas muito interessantes, pegou bem. Contra o Santos ele pegou bem, já vinha pegando bem. Contra o próprio Palmeiras, no último jogo, ele pegou umas bolas difíceis aí. A Ponte Preta veio aqui na Vila Belmiro e perdeu de 3-1, né? Por isso que eu acho assim, jogo de final, o Pacaembu, lógico, é um jogo importante, mas eu acho que o juiz daria aquele pênalti na Vila Belmiro, que o espaço é reduzido. Se o jogador empurrasse, daria. Eu acho que o poder de pressão na Vila é maior, mas eu não sou contra também jogar os jogos do Pacaembu. Como esse com o Santa Fé agora, que vai jogar lá no Pacaembu, eu acho legal, porque vai dar mais renda, é um jogo de Libertadores e tal, mas acho que decisão mesmo, a Vila é mais pra pegada, né? Não, eu acho que sim. O Santos joga bem no Pacaembu, ele tem uma bela torcida em São Paulo, acaba sempre lotando, mas jogar na Vila é outro nível. Eu acho que a chance se torna ainda maior. Eu acho que tem que fazer vários jogos em São Paulo, mas quando for para pegar o negócio, igual a Ponte. Por que a Ponte não vai jogar 2 jogos em São Paulo? Você quer o título ou a renda? Se você quer o título, você tem que jogar no seu estádio. Se você quer a renda, né? Você tem que jogar... É mais importante nessa altura você ter o título do que a renda. Exatamente. Para a Ponte Preta, que tem um time de uma cidade, uma região de 4 milhões de habitantes, que não tem nenhum título de expressão, tem campeão paulista do interior, mas vem se destacando aos poucos, né? Foi roubado em 77, já era para ser ter o primeiro título, e o Guarani hoje, que está numa situação pior, tem o título de 78, com aquele timão com o Zenon, então tem o título. Então o Guarani tem um título brasileiro, né? E a Ponte não tem. Né? Mas a Ponte já bateu na trave várias vezes, vamos lá. Bom, criação e ampliação de cargos é aprovado em Santos, isso vai gerar polêmica. A Câmara de Santos aprovou em primeira discussão 2 projetos que tratam de criação, ampliação e extinção de cargos no quadro do funcionalismo público municipal. Os itens são de autoria do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. O primeiro texto extingue cargos de agente de zoonose, assessorista e outros. E amplia o número de vagas de diversas categorias, como advogado, agente cultural, analista de negócios, auxiliar de zoologia e etc. Né? Então, realmente, essas alterações vão gerar uma despesa de 14 milhões por ano na prefeitura. Né? Então, quase 1,3 milhão por mês. Isso aí o Augusto estava reclamando hoje na rádio, que é uma despesa, no jornal eleitoral, uma despesa muito alta. Né? Você é maluco. A gente tem que trabalhar para reduzir o custo do setor público e não para aumentar o custo do setor público. Né? Isso é uma coisa, não tem menor sentido. Você está numa crise, não pode fazer um reajuste para o funcionalismo nos níveis inflacionários e cria uma nova despesa paralela. Quer dizer, impacta em 15 milhões totalmente contraditório, não bate. Se fosse um setor privado, certamente isso não seria feito, porque a empresa ia quebrar. Né? Então, não dá realmente para entender. E, infelizmente, o nosso setor público, de uma forma em geral, trabalha muito mal, realmente não tem noção das coisas, teria que fazer realmente um curso de gestão para saber que tem receitas e despesas e que, se não fechar a conta, o prejudicado vai ser alguém lá na frente, como está sendo prejudicado hoje o funcionalismo que não teve o reajuste devido. E aí se cria novos cargos incompatível com a própria atitude que foi tomada. Com certeza. A notícia causa um impacto, não porque esses cargos não sejam necessários. Sim, são necessários. A bancada do PT, por intermédio do vereador Rafael Ambrosio, que substitui o Chico Nogueira, o Chico da Setaportes, que está afastado por motivos médicos, tentou adiar esta votação.
Os petistas alegam falta de transparência nos projetos. Vão ser criados 300 novos cargos. Seria bom, mas o momento não é adequado. Queremos que o secretário querido, Cacá Teixeira, venha a essa casa para que ele explicasse. Isso é o nosso Rafael Ambrósio, do PT, que é um legislador de oposição que está querendo mais transparência. E ele acha que esses gastos de 15 milhões por ano vão impactar numa época de crise, né, Clemente? Claro. É uma coisa, é tão óbvia isso para mim, que não dá. Eu acho que, se eu sou um gestor público, eu vou querer reduzir o custo, né? Você aproveita melhor. Eu acho que talvez alguns cargos realmente necessitassem, mas por outro lado está sobrando em outros setores. Vamos fazer um remanejamento disso aí, vamos reduzir o custo ao invés de aumentar o custo, para que realmente sobre mais dinheiro para investimento. É por isso que a gente não vê nenhuma obra, uma grande obra feita na cidade ou na região, porque não tem dinheiro para investir. Você consome uma grande parte com funcionalismo, outra grande parte com custeio, e aí não sobra dinheiro para investir, né? E o grande avanço seria exatamente esse, dinheiro para investimento. Aí falaram, mas eu não entendo e tal, o Brasil não cresce. O Brasil não cresce exatamente pela falta de investimento, e aí inclui esse setor. Filete, só para porque aí você pega 15 milhões, que os cargos são necessários. A gente não é contra os cargos, não. Deve ser necessário os cargos, sim. Porque a prefeitura está crescendo e tal, mas é um momento de crise, né? Porque você extingue uns, aumenta outros e aumenta a despesa da prefeitura. E nós estamos precisando fazer algumas obras também emergenciais, como a entrada da cidade, asfaltamento e tal. Acho que dá para... Mas não é que é errado os cargos, é que é no momento, né? Isso que os vereadores estão reclamando, né? Você pega o investimento no Brasil, gira em torno de 16% do PIB. Por isso que o Brasil não cresce. Não tem dinheiro para investir. O investimento na China é 51% do PIB. Então, quando a China vai mal, ela cresce 6% ao ano, 6,5% ao ano. Quando ela vai bem, ela cresce 11% ao ano. Essa é a grande diferença. Ter dinheiro para investir. E não dá para ter dinheiro para investir gastando mais do que se pode. E esse é o caso de contratar muitas pessoas, talvez até seja necessário, mas reduz então em outros setores a despesa para que você possa ter uma contrapartida e ter o dinheiro para investimento. Paulo Bonavides, ótimo programa, você e o Clemente, boa dupla. Liberado Júnior, que está editando sua nova revista agora para maio, também mandando um abraço aqui, todo mundo na audiência. Uriel Vilas Boas, ótimo programa, estou gostando de ver vários assuntos ao mesmo tempo sendo discutidos honestidade e afinidade. Eu queria que vocês dessem um destaque pelo site Baleia Azul. É um absurdo estimular o uso da tecnologia para promover suicídio de jovens. O que vocês acham dessa questão do Baleia Azul? É maluco isso aí, né? Isso é maluco. Mandar um abraço pro Uriel aí, Uriel Vilas Boas. Palmeirense está chateado, onde que ganhou, mas não levou, né? Ganhou, mas não levou, né? Foi igual o Santos. Ganhou, mas não levou. Não, Uriel, um grande abraço pro Uriel, sempre presente aí nos vários programas, nas suas considerações. É realmente uma pessoa muito importante para a cidade, porque discute os problemas da cidade. Agora, esse negócio é muito maluco, né? Eu acho que a tecnologia, ela deve vir para ajudar, para evoluir, para aprendizado, para a escola, para complementação cultural, para trabalhos científicos, enfim, e não para esse fim, né? Infelizmente, muitos jovens acabam mergulhando nisso aí e, diante de um desafio, acabam morrendo, né? Como aconteceu em vários casos. A gente está falando no Brasil, mas isso aconteceu fora do Brasil também. E é uma pena que as coisas funcionem dessa forma. E aí está um pedido para os jovens. Não entre em qualquer bobagem dessa, não entre em nenhum desafio externo de outras pessoas, de quem você não conheça, que vá além do seu limite. O desafio tem que ser feito você com você mesmo, né? Procure desafiá-lo no dia a dia. Vou melhorar minha performance no trabalho, minha performance no futebol, na academia. No atletismo, na academia, mas dentro de uma regra
que realmente te poupe, ou poupe sua saúde, e dentro das regras estabelecidas pelo médico que, na verdade, fez o exame clínico. Vi que bacana, ontem o Jornal Tribuna de Santos publicou um rapaz chamado Pedro, aí, parabéns à família, que vai estudar em Harvard, né? Ele se desenvolveu, foi campeão de prova de matemática, ele toca piano. Então você vê que é um moleque voltado para a cultura, né? Moleque, eu digo, um rapaz, um adolescente, né? Na flor da sua idade, 17, 18 anos, está indo escolhido para estudar nos Estados Unidos. Quer dizer, numa época de crise, ele conseguiu vencer um monte de barreiras, se capacitou, sabe falar inglês. Você vê, é bonito, né? Quer dizer, não entra... vai para uma escola de inglês, uma escola de computação, tente seu desafio de você se superar. Não de ficar nessas besteiras, né? Essas bobagens todas, né? Tem várias maneiras de você se superar. E, infelizmente, a gente vê assim... O jovem de hoje, ele como regra geral, ele não tem tanta garra como as pessoas de mais idade. Isso é uma pena, né? É uma pena, ele não tem garra. A gente estava falando isso aqui nos bastidores, em relação aos nossos próprios filhos aqui, eu e o Filete, né? O quanto falta garra para essa molecada. A gente queria que fossem mais guerreiros, né? Que valorizasse mais o seu estudo, valorizasse mais a profissão, se preparasse melhor para enfrentar o seu dia a dia, porque cada vez mais a competição está sendo ferrenha. Estudar mais para fazer um vestibular, por exemplo. Ler mais. Ler mais, produzir mais, levar mais a sério cada coisa. Isso é uma pena que uma parte dessa juventude hoje está aniquilada disso aí, né? A molecada é muito imediatista, né? Então isso é uma coisa ruim, né? Manda um abraço pro Guto Brito, que manda um abraço pro Clemente também. O Guto Brito que... Um grande abraço pro Gutão. E acho que esse tema é atual, esse tema do Baleia Azul, né? Ontem eu estava vendo o Zé Paulo da Glória na Bandeirantes. Para você vir aqui na televisão, você tem que escutar também. E ele falou que num país dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, uma criança se suicidou e os pais colocaram culpa no Baleia Azul, né? Mas na verdade não era. Os pais que atormentavam a criança, tratavam mal o filho e tal, e ela se suicidou, deixou uma carta, não tinha nada a ver com isso. Eles rasgaram a carta e colocaram a culpa no... Então hoje em dia também tem muita gente que já está meio no caminho, tal, e aí fala que é pelo Baleia Azul também, então está muito misturado isso aí também, essa questão, né? Essa daí foi uma sacanagem federal, né? Na verdade a culpa era da família e ela tentou desviar o foco, mas quando nós estamos falando realmente do efeito secundário desses grupos, né, que predominam praticamente no mundo todo e que certamente não ajuda ninguém. Olha lá, morre Gerry Adriani, o ídolo da Jovem Guarda, roqueiro, um homem que emocionou muita gente na época do Roberto Carlos, tudo. Gerry Adriani faleceu ontem, né, aos 70 anos de idade, vítima de um tumor, né? Com certeza teve um bom acompanhamento, mas o tumor deve ter evoluído, como o Clemente falou, né? Só o Gerry Adriani aí. Então, as nossas homenagens aí, condolências para a família, né? E as homenagens da TV Com aqui para esse grande ídolo do Brasil, né? Ele teve um câncer, parece que foi do pâncreas. E o pâncreas, esse tumor de pâncreas é realmente... Tumor de pâncreas... O Steve Jobs foi acometido de tumor de pâncreas, né? Tumor de pâncreas, de vias biliares, de vesícula. Realmente são tumores muito agressivos. Em geral, a sobrevida é muito pequena. Depois de descoberto, em geral, a sobrevida é menor que 6 meses, não raramente em torno de 3 meses. E não tem muito o que se fazer, né? O Steve Jobs teve um tumor de pâncreas um pouco menos agressivo, por isso ele acabou durando 8 anos. Ele durou 8 anos depois do diagnóstico, mas essa não é a regra, embora, evidentemente, ele estava num país extremamente desenvolvido e usou de todos os recursos que tinha. Mas essa doença, ela é uma doença que não privilegia o rico, não. Pobres ou ricos, em geral, a evolução é menor do que 6 meses a partir do diagnóstico. E o Gerry Adriani teve essa infelicidade de ter esse tumor de pâncreas. O Alcino, um abraço para o Alcino. Hoje programa com muita audiência aqui no WhatsApp. Pergunta ao Dr. Clemente o que ele acha do time do Santos no Brasileirão esse ano. Ainda tem tempo, hein? Criação de cargos na prefeitura, prossegue o Alcino. Tudo bem, é o PSDB. Se fosse o PT, o Ministério Público iria cobrar. Mas como é o PSDB, tudo bem. Votaram neles, agora aguentem. O Alcino está bravo aqui com o PSDB, dizendo que é assim mesmo, né? E quer saber do Calcione o que ele acha do Santos no Brasileirão deste ano. Caramba, a gente está torcendo muito para o Santos, né? Aqui tem
tem 3 santistas ferrenhos, né? O Cassione, o Filete não e eu. veio hoje, mas... Não veio, mas realmente a gente torce muito para que o Santos se dê bem. Eu já ficava contente com a Copa do Brasil, né? Já. Se a gente começar a ganhar o Paysandu agora na quarta-feira, às 19h30, compareçam na Vila Belmiro, Santos e Paysandu, oitavas de final, o Santos já entrou nas oitavas. Se ganhar o Paysandu, já vão para as quartas, já fica mais fácil, né? Mas é difícil, o Paysandu é campeão da Copa Norte, não é moleza não. Não, não é fácil. O problema do Santos é que ele está tendo muito altos e baixos, né? Ele não está tendo uma linearidade em termos de jogo. Você não pega o Santos sempre jogando de médio para bom. Ora, ele vai e faz um jogo lindíssimo, um outro despenca. Né? Então, assim, está um time irregular. Era preciso ter mais conjunto, mais linearidade em termos de produtividade no campo, para que a gente possa ter alguma chance no Brasileirão. Caso contrário, eu acho que a gente não vai ter, não. São times muito fortes, né? São times fracos se você comparar com o exterior, mas são times fortes comparando o Campeonato Brasileiro. E ontem o Barcelona ganhou do Real Madrid 3-2 com 2 golaços do Messi, né? E o Ronaldo Cristiano, tido como o melhor do mundo, não jogou nada, apagado. E o Messi, mais uma vez, né? E aí pôs fogo no Campeonato Espanhol. O Barcelona 3-2 ontem, às 15h45, né? No estado do Barcelona, né? Santiago Bernabéu. E o Barcelona ganha do Real em Madrid. O Messi realmente... É um gênio, né? Ele é o gênio da bola, pode falar o que quiser, mas realmente ele define nos momentos difíceis. E o Cristiano Ronaldo, que definiu em outros jogos, dessa vez não foi bem, né? Embora o Real tenha um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Então, ou seja, existe um empate nesse momento de pontos, porém o Real tem um jogo a menos. Se ele vencer esse jogo, ele acaba ainda ficando com 3 pontos de vantagem. Ainda está mais pró-Real o campeonato do que pró-Barcelona. Mas realmente a coisa ficou muito mais difícil agora. Né? Se ele tivesse sido um empate ou ganho o jogo, certamente a diferença seria grande. O Alcino está perguntando aqui, a Priscila, cadê o Cassione? Cassione teve um probleminha, teve uma reunião aí e não conseguiu sair da reunião e estará com a gente na próxima semana. Talvez na terça-feira, o Cassione e o Clemente. Nós vamos ver a agenda deles. O Cassiano e Clemente, que assim como o João, como o Nelson Rodrigues, como o Cirino, tem uma grande audiência. Talvez, como é dia 1º, feriado, né, do Dia do Trabalho, talvez a gente passe o programa para terça-feira com o Clemente e o Cassione da semana que vem, no dia 2. Nós estamos vendo essa possibilidade aí, mas não aconteceu nada demais com o Clemente. A Silmara está parabenizando o programa. A Priscila está perguntando, Clemente, parabéns pelo programa, você e o Filete fizeram acontecer hoje, com vários assuntos. Obrigado. Então, Priscila, obrigado, Priscila. Qual seria a responsabilidade do mercado na questão da previdência privada? Olha, eu gosto da previdência privada. Eu acho que você tem que escolher, é preciso uma bela orientação, né? Porque, na verdade, muitos bancos, eles te oferecem alguns produtos, porque faz parte da prateleira deles venderem esses produtos, e as pessoas ganham ponto com isso, mas nem sempre a pessoa é muito bem orientada com relação a em que aplicar na previdência privada. Porque a previdência privada, ela tem vários tipos de aplicações. Aplicação de baixo risco, de médio risco, de alto risco. Então, em títulos diferentes. Então, é importante que você tenha uma bela orientação do seu gerente para que você tenha uma rentabilidade satisfatória. Ela não é única para todo mundo, né? Você que escolhe. Eu, por exemplo, tenho uma previdência privada, eu escolhi um médio risco. Médio risco, você diz assim, você vai pôr o dinheiro lá, deixa alguém de beneficiário, e você quer aposentar com 75 anos para ganhar tanto. Aí você é um risco maior, por outro lado, tem uma rentabilidade maior, né? Então, é importante essa discussão. Se a pessoa conhece, tudo bem. Se ela não conhece, é importante essa discussão com o gerente dela, para que ela seja bem orientada. Ó, tenho risco, não tenho. Eu não preciso de tanto, eu não preciso de tanto para viver, com isso está bom para mim, então eu quero pequeno risco. Para mim eu quero arriscar um pouco mais, não é isso, Clemente? A pessoa tem exatamente. Eu quero aposentar com 55 anos, com 60, 65, 70 anos. Eu falei, eu não quero me aposentar. Se acontecer alguma coisa comigo,
tem uma indenização, né? Vai para os teus filhos? Mas eu não quero me aposentar agora. A princípio, falei, não, eu vou 65, mas eu estou aposentado já pelo setor público, então não quero. É uma fonte de renda, porque não é tributável, né, tal. Mas são maneiras que você pode escolher, né? Ou escolher uma aposentadoria a partir de uma data, de uma idade, ou então não escolhe nada. Resgatar tudo quando você quiser também. Você resgata quando você quiser, ou se acontecer alguma coisa com você, tua família vai resgatar. Paulo Bonavides manda um abraço aqui, também o Sérgio Maracini, muita gente ligada no programa, né? Essa semana a Câmara de Deputados será uma vida agitada com reformas de muitas emendas, muitos debates. Temos que ficar acompanhando, né, Clemente, para ver o que eles vão decidir por nós lá, se vão decidir a coisa certa, se vão decidir, como a maioria das vezes, para melhoria e benefício deles mesmos, esquecendo a população, né? Pois é, isso é complicado. O grande problema nosso é realmente esses interesses pessoais, né, que acabam culminando numa revolta popular, que é o que está hoje. Você tem praticamente a grande maioria de Câmara, Senado e do Executivo envolvido em denúncias, e isso realmente faz com que as pessoas criem uma ojeriza pela política, né, o que é ruim. Né, porque tem até um pensador, o Arnold Toynbee, que falava que o maior castigo dos que não gostam de política é serem governados pelos que gostam. E é isso que acontece hoje. Então, como terminou o programa, né? Temos que encerrar. Obrigado, Clemente, pela participação. Obrigado, Filete. Obrigado a toda a equipe, a você, telespectador. O Carlos Dentista aqui do prédio manda um abraço para você. A Silmara está vendo o programa, manda um abraço. A Suzy, que fez uma pergunta para o Dr. Vicente Cassione, vamos encaminhá-la para ele, para que terça-feira ela possa responder. Bom, até amanhã, muito obrigado, Clemente. Manda um abraço para o pessoal da Multimagem, sempre atuando bem aqui no Mercado Santista e cuidando da nossa saúde, né? Fiquem com Deus, até o próximo programa. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação, muito obrigado, até.